Olá, no Papo com o Editor do Broadcast Político desta semana, a gente conversa com o Reginaldo Lopes, que é deputado e novo líder do PT na Câmara. Comigo, Yander Porcela, Yander que faz a estreia nesse programa. Yander, muito bem-vindo, deputado, muito bem-vindo, muito obrigado pela gentileza de aceitar. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade de trocar algumas ideias. Deputado, houve muito burburinho aí nas últimas semanas em torno do que o PT fará com a economia caso o presidente Lula volte ao poder. O senhor mesmo disse que não vai haver um revogaço nas medidas que já foram tomadas, nas reformas aprovadas, mas algumas discussões parecem estar mais avançadas. Mudar a política de preços da Petrobras, por exemplo, é um consenso dentro do partido? Olha, nós ainda não debatemos na bancada esses temas. Eu estou iniciando agora, no dia 31 e no dia 1º de fevereiro, um seminário que eu estou chamando de Resistência, Travessia e Esperança. Esse seminário ele será dividido em 2 dias. No primeiro dia, nós vamos debater o legado, do nosso partido, nos 4 governos, também o que é necessário para reconstruir a economia, a política educacional, a política ambiental, a política na área da saúde, os programas de transferência de renda, ou seja, as políticas públicas, a política de enfrentamento à inflação, à carestia, à fome, à miséria, e também vamos debater o futuro. O que é que o partido sinaliza para o futuro, a partir da sua experiência de ter governado o Brasil por 13 anos. Nós vamos iniciar esse debate no dia 31 pela bancada, mas nós vamos dar continuidade. Eu estou incentivando a bancada a se organizar em núcleos temáticos e setoriais das políticas públicas e, juntamente com a Fundação Perseu Abramo, que tem vários NAPs, que tem estudado várias políticas públicas e também apresentou um projeto de reconstrução do Brasil, juntamente com os setoriais do nosso partido e o Instituto Lula. Nós queremos continuar esse debate todas as terças-feiras para fazer o debate temático. Então, acredito aí que esse processo durará em torno de 2 meses. A partir daí é que nós vamos estar organizando mais o nosso olhar, vamos dizer assim, sobre a reconstrução e o futuro do país. Mas eu, pessoalmente, diria para você que a política atual da Petrobras, do ponto de vista da paridade de preço internacional, ela não é praticada em nenhum lugar do planeta Terra. É bom que diga isso. Mesmo quando busca ter paridade em relação aos preços internacionais, há uma separação entre os componentes que são importados no refino, na produção de insumos, com os componentes que são produzidos no país. O problema é que esta política, como ela está sendo feita, ela é muito prejudicial a toda a cadeia econômica, a todos os setores da economia brasileira, porque ela tem impacto. É bom dizer que o setor de derivado de óleo e gás é uma cadeia longa, então ela tem impacto em todos os setores da economia brasileira. E o mais grave, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos, ele se defende da sua incompetência na gestão da política monetária, falando da inflação, da energia, dos derivados de combustível, a crise hídrica e a pandemia. Então, vamos lá. De fato, a questão dos preços internacionalizados, dolarizados dos derivados de petróleo, talvez seja responsável por 40% da inflação do país. Nós podemos dizer, então, que, de fato, os preços praticados pela Petrobras teve um impacto também na inflação e no aumento da taxa de juros básico do país. E o Brasil, a cada 1% que ele aumenta na taxa Selic, ele provoca um endividamento interno no país aproximadamente de 40 a 50 bilhões. Então, é evidente que essa política, além de prejudicar o cidadão que tem que abastecer seu veículo, prejudicar toda a cadeia produtiva que depende do petróleo, de prejudicar o cidadão mais pobre, porque
ao alterar a taxa de juros no país. Isso implica no aumento do aluguel, né? As pessoas que não têm casa própria. Todas as outras políticas são indexadas aos índices, né? que são corrigidos pela taxa básica. E também o próprio país, que, de fato, a gente fizer uma conta simples da matemática, podemos dizer que esta política internacional aumentou a dívida interna do Brasil em 200 bilhões ano, para receber uma política de lucros e dividendos que chegou na casa de 21 bilhões. Portanto, essa política ela é muito prejudicial ao país e todos os setores, inclusive porque, junto com ela, você tem uma política para justificar o preço internacional, que é trabalhar com as suas refinarias, 3 refinarias brasileiras, na capacidade ociosa para justificar o preço internacional e a importação, levando a Petrobras talvez ficar mais vulnerável no futuro, porque desde ela ser uma empresa do poço até o posto e que possa desenvolver derivados e também planejar uma nova matriz energética para o futuro, ela pode ficar com uma atividade econômica extremamente vulnerável, que é apenas extrair petróleo. Então, isso é um risco para o futuro da Petrobras. Portanto, nós temos que, sim, fazer uma política nova para o setor de óleo e gás no Brasil. Deputado, o senhor está dizendo aí, fazendo uma avaliação sobre essa política de preços da Petrobras, que é de paridade internacional, né? Ela é atrelada ao valor do dólar e também à cotação do petróleo no mercado internacional. O senhor está dizendo que não funciona, mas também a gente já viu várias experiências de controle de preços e geralmente o controle de preços gera uma desorganização também da economia, né? Então, para a gente entender como que seria essa mudança na política de preços da Petrobras sem desorganizar a economia, o que o partido pode propor nesse sentido? Olha, eu não sou um especialista no setor de óleo e gás, né? Eu sou um curioso, tenho estudado o tema e pesquisado. Primeiro, é evidente que a Petrobras, como qualquer empresa, deve ser sustentável, deve buscar sustentabilidade financeira. Mas também é importante lembrar que a empresa ela tem um compromisso também com o país, né? Um compromisso social. A Petrobras não foi criada com dinheiro de investidores, ela foi totalmente criada com dinheiro público. É lógico que o Brasil tem uma política péssima do sistema tributário. O sistema tributário brasileiro ele incentiva meramente a exportação. Ele não incentiva a industrialização ou a reindustrialização do país. O Brasil parece que tem horror à indústria. Quando o Brasil tinha uma política de industrialização, você tem 50 anos, de 1930 até 1980, o país cresceu mais ou menos 7% na média. O Brasil cresceu de 80 a 2020 1,2%. Então, o Brasil deslocou para os interesses do sistema especulativo, do capital especulativo financeiro e contra o capital produtivo, contra as indústrias brasileiras. Nesses últimos anos, Temer e Bolsonaro, o Brasil perdeu 17 indústrias por dia. E a política continua ainda de incentivar meramente exportação sem agregação de valor. Esse é um grave problema. E aí não é só do setor de óleo e gás. No setor de óleo e gás, por exemplo, nós estamos correndo em risco de acabar com a Petrobras, deixar ela com um produto que no futuro ele será pouco utilizado, porque ele não é, do ponto de vista da transição ecológica ambiental, sustentável, e você esvaziar a Petrobras porque você não tem uma política de reinvestimento, por exemplo. Então, o que eu imagino? Nós não podemos aceitar que a Petrobras se torne uma empresa meramente exportadora de petróleo bruto e sem pagar imposto para o país, porque a questão da exportação não é tributada. Então, você poderia criar uma combinação de tributar na exportação para incentivar a autossuficiência no refino no Brasil. E mais do que isso, produzir também derivados. Nós temos agricultura, e agricultura familiar, as pessoas estão deixando de produzir alimentos porque não aguenta pagar R$300 num saco de adubo, de insumos fertilizantes. Então, isso é muito grave. No futuro,
nós podemos alimentar 1 bilhão de pessoas, já alimentamos hoje 800 milhões de pessoas, mas o povo brasileiro passando fome, que é uma contradição. É uma contradição enorme. E sem falar que esse setor também não paga imposto na exportação. Eu costumo dizer que o agronegócio, para ser pop, ele tem que pagar imposto. E para ele ser tech, ele tem que industrializar. Então, teria que ter uma política que priorizasse, incentivasse a reindustrialização. Vou dar um exemplo. Ao invés de exportar soja, exportasse proteína vegetal, ao invés de exportar carne, exportasse proteína animal, né? Ao invés de exportar café em coco, que a gente fala no interior de Minas, exportasse em cápsula, nós precisamos pensar o país como um projeto estratégico, um projeto de nação. O Brasil, Lander, é a nação, na minha opinião, o planeta mais rico do planeta Terra. O país do planeta Terra, desculpa. É um dos países mais ricos, mas é um país muito desigual. E a razão das nossas desigualdades é que nós não temos um projeto de país, um projeto de nação. E você não se faz país, nação, sem indústria, sem agregação de valores. Então, está equivocado. Deputado, só para completar, falando um pouquinho da questão de tributação que o senhor estava falando, primeiro eu queria saber, em relação a petróleo, o senhor defende, então, que se tribute a exportação de petróleo, e no agro se tribute também a exportação de matéria-prima, ou todo o agro, assim? Não, eu defendo que o Brasil tem uma política de reindustrialização, que o Brasil tem uma política de incentivo a agregar valor em todos os produtos brasileiros, seja na questão do minério, que é uma vergonha. O Brasil tem o minério lítio, que será o minério do século XXI, será o petróleo do século XXI, em regiões que têm estagnação econômica, mas não têm a capacidade, não investiu em ciência, em tecnologia, para desenvolver a cadeia do conhecimento em lítio. Só a China e o Japão, eles desenvolvem placas, semicondutores, bateria, ou seja, nós precisamos ter uma política que incentiva aqui no Brasil a industrialização. Como que isso ocorrerá na prática? Se tiver uma política que não beneficia tanto a exportação, mas também beneficia a industrialização. Eu sempre acho o seguinte, você pode criar um sistema justo tributário que você tenha um tributo em múltiplas alíquotas. Ou seja, se o preço internacional é muito alto, esse dinheiro deve ser compartilhado com o desenvolvimento nacional, deve servir ao Estado brasileiro, para buscar o reequilíbrio do Estado brasileiro, para buscar a sustentabilidade fiscal dos 3 entes da federação e para criar uma política de desenvolvimento nacional. Se o preço do commodities está muito baixo, aí não tem que tributar. Você cria um sistema tributário de múltiplas alíquotas. Porque o problema é o seguinte, o setor de café eu entendo aqui em Minas Gerais. O que é que acontece? Se o preço for muito baixo, o povo brasileiro paga pela produção. Agora, se o preço é muito alto, como é agora, o povo brasileiro fica sem beber café. Então, nós temos que não ser mais real do que o rei. Nós temos que criar, e aí é o sistema tributário, na minha opinião, ele é o mecanismo para a gente fazer esse país virar uma nação. Uma nação é uma nação que tem indústria, uma nação que produz tecnologia, que produz emprego de qualidade, que seja uma nação exportadora, que seja solidária, que seja fraterna, mas que seja justa, que tenha o melhor sistema de distribuição de riqueza. Então, eu acho que é possível. O Brasil está vocacionado a alimentar o mundo, mas o Brasil pode agregar valor e gerar mais empregos aqui no país e mais tributos para os subnacionais. Deputado, ainda nessa questão dos combustíveis, para a gente encerrar essa parte de combustíveis, um tema que já começou o ano no centro de uma polêmica é a questão do ICMS, né? Que é apontado ali pelo presidente Jair Bolsonaro como o vilão do alto preço dos combustíveis. O relator de um projeto nesse sentido no Senado, que é seu colega de partido, Jean Paul Prats, disse que se alguns projetos forem aprovados, o preço da gasolina pode ser reduzido em até R$ 3,00 o litro. Mas, claro, são vários projetos, né, que tramitam tanto na Câmara quanto no Senado em relação aos combustíveis. Qual desses projetos pode ou deve ser priorizado esse ano? Olha, eu acredito que o governo e a sua base de apoio não tem interesse em resolver o problema dos preços abusivos dos combustíveis no Brasil.
O governo está muito preso a esta política de internacionalização. Tanto que o Conselho da Petrobras aprovou, há um mês atrás, que se o preço do barril ultrapassar $40, a Petrobras é obrigada a distribuir automaticamente para os seus acionistas $4 bilhões. Isto é a comprovação do crime, do que os conselheiros da Petrobras estão fazendo. Porque se passar de $40, tem que distribuir automaticamente lucros e dividendos, e aí, nesse caso, nos próximos 5 anos, automaticamente serão 320 bilhões distribuídos para meia dúzia de acionistas, o que de fato eles estão dizendo? E comprova toda a minha tese e meus estudos, apesar de não ser especialista do tema. É que o Brasil produz o barril do petróleo, que é 158,9 litros, a $32. O Brasil produz a 60% mais barato que produz os demais países. Portanto, não justifica você fazer o preço internacional. Você não vai quebrar a Petrobras. Pelo contrário, quando o preço ficou estável nos últimos 10 anos do governo Lula e no início do governo da Dilma, a Petrobras fez investimentos. A Petrobras era responsável por 40% dos investimentos no país. Então, de fato, tem uma contradição. Nós precisamos abrir. Eu apresentei um projeto, Landa, que eu estou pedindo transparência. É muito pedir transparência para uma empresa pública? Eu fiz um projeto na Câmara que eu quero transparência na composição de preços dos derivados de petróleo no Brasil. Eu quero que a Petrobras seja transparente. E ela respondeu fazendo uma propaganda na televisão, que, na minha opinião, é mentirosa. Ela pratica um preço artificialmente alto, é uma espécie de antidumping. Que o dumping é você praticar preço artificialmente baixo para eliminar concorrentes. Ela pratica um preço artificialmente alto para justificar essa política abusiva que tem prejudicado o Estado brasileiro, todos os setores produtivos, inclusive o governo, que tem aumentado a dívida interna a partir das consequências do aumento da inflação, que implica no aumento da taxa Selic e que levou o Brasil a voltar a um endividamento aí de quase 80% do PIB brasileiro. É bom lembrar que no governo Lula nós deixamos a dívida interna em 32% do PIB. Deputado, ontem, vamos falar um pouquinho de política, agora mesmo política de eleições desse ano. Ontem algumas lideranças do PT assinaram uma carta contrária à ideia aí do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ser o nome candidato a vice de Luiz Inácio Lula da Silva nesse ano. O senhor é a favor do ex-presidente Lula compor com o Alckmin e como contornar essa divergência dentro do PT? Olha, eu defendo na política aliança ampla e no programa, aquele programa que vai mudar o país, que vai transformar o Brasil. Nós precisamos sair dessas eleições consagrando o presidente Lula, eleito presidente da República, e, ao mesmo tempo, se for possível, já construir durante o debate político e o processo eleitoral as alianças que serão necessárias para reconstruir o Brasil. Portanto, é muito melhor que essas alianças se deem no primeiro turno, com uma carta programática pactuada e que a sociedade brasileira conheça esse programa e, a partir daí, possa transformar essa esperança que tem na candidatura do presidente Lula em confiança e garantir o voto na urna no dia 2 de outubro. Então, na minha opinião, o presidente Lula está correto. Ele busca, mais uma vez, demonstrar sua grandeza, generosidade, capacidade de um estadista de unir o país. Porque o momento político é dramático. Nós temos 2 grandes problemas. O primeiro, do ponto de vista da democracia, que fora da democracia é a barbárie. Fora da democracia não tem o contraditório. Fora da democracia você não sabe o tamanho das desigualdades no país. Fora da democracia não tem alternativa. E depois você tem a situação social, política e econômica brasileira, que é dramática. Pela primeira vez, nós temos 51,5% dos trabalhadores subutilizados, subocupados, trabalhadores informais, trabalhadores desalentados, trabalhadores desempregados. Pela primeira vez, 60% dos jovens querem ir embora desse país. Uma nação que 60% dos jovens querem ir embora é uma nação condenada ao fracasso. Mais de 30% dos jovens não trabalham
e nem estudam. E quando superada a questão sanitária, isso vai aumentar, porque os jovens não vão voltar para a sala de aula, porque o pai perdeu o emprego e eles estão fazendo bico. Então, nós precisamos resolver o drama. E as pessoas estão passando fome. A população em situação de rua. Então, nessa situação, nós temos que ter capacidade de buscar aliados, construir uma boa base de governabilidade. E aí eu acho que o Alckmin, principalmente o PSD, partido do Kassab, poderia participar desta união nacional já no primeiro turno e consolidar essa eleição do presidente Lula. O senhor está falando aí, deputado, do PSD, e para a gente falar um pouco mais então, dessa composição do PT com campos políticos mais ao centro. Em Minas Gerais, né, que é o seu estado, o PT tende a apoiar a candidatura do Alexandre Calil, que é prefeito de Belo Horizonte, do PSD, tende a apoiar ele para o governo de Minas, e isso pode ajudar a trazer o PSD do Kassab para o lado do ex-presidente Lula já no primeiro turno? Eu compreendo que a política em Minas, como no Brasil, não tem espaço para a terceira via. O eleitor, em torno de 90%, já decidiu. Votarão no presidente Lula ou no Jair Bolsonaro. Em Minas, 90% também já fez uma opção. Votará na candidatura do Zema ou na candidatura do Calil. E, na minha opinião, o campo que se identifica ideologicamente conosco é a candidatura do Calil. Portanto, eu, preocupado com o país, e acho que não tem saída para os subnacionais, se não tiver uma nova política econômica capaz de reindustrializar o Brasil, capaz de fazer o Brasil crescer novamente, então eu acredito que esse caminho é com a candidatura do presidente Lula. Portanto, o melhor palanque que nós podemos construir em Minas para consolidar a vitória do presidente Lula passa pela construção com a candidatura do Calil. É lógico que isso é uma opinião pessoal. O partido está debatendo. Evidente que nós estamos construindo, eu defendo a federação. Eu acho que é fundamental o país ter uma grande bancada programática capaz de dar governabilidade ao próximo presidente da República. Então, a partir desse desenho, que deve ocorrer até final de março, pela legislação, é obrigado a constituir as federações até o final de março, a partir daí, em respeito aos partidos que poderão estar federados conosco, com o PT, no meu estado, é que nós devemos começar esse debate. E aí, no mês de abril, eu acredito que alguns partidos que estão debatendo a federação conosco têm demonstrado simpatia pela candidatura do Calil, então nós vamos ter que compor, então nós vamos ter que encontrar um caminho e desenhar essa chapa, né? Aí tem dois caminhos, o caminho de, junto com os demais partidos da federação, apoiar a candidatura do Calil ao governo do estado e compor a chapa para Senado e para vice, e o outro caminho seria, junto com os federados, escolher um candidato ao governo e um candidato ao Senado. Então, são os dois caminhos que nós estamos debatendo em Minas. A minha preferência é que a gente possa juntar todos e fazer uma grande chapa em torno da candidatura do Calil. Uma resposta direta. O candidato ao Senado nessa composição pode ser o senhor? Olha, eu me coloquei à disposição, mas evidente que, na condição de líder da bancada e que tem debatido, articulado, sempre estarei à disposição do meu país, né? Não cabe, nesse momento, nenhum projeto pessoal. Os projetos devem ser coletivos. No desenho do projeto coletivo, se o meu nome for o melhor posicionado, colocado, e ajudar na composição, eu estarei à disposição do meu estado, do meu partido, para ser candidato ao Senado. Legal. Deputado Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, muito obrigado pela participação aqui no Papo com o Editor. Queria agradecer o Leander Porcela, né, que faz sua estreia aqui no programa. Agradecer o Cláudio da Luz, que está fazendo a edição final desse programa. E agradecer a todos que acompanharam mais um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político. Até a próxima semana.